Boa noite, meus queridos irmãos preciosos aqui da PIB de Jacutinga. Estamos aqui para ministrar mais uma vez a palavra do Senhor, esse dia de quarta-feira. Eu quero, desde já, convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Esdras. Nós vamos hoje meditar no livro de Esdras, capítulo 10. Esdras, capítulo 10, verso 4. Esdras 10, 4. Diz assim a palavra do Senhor: Levanta-te, pois, esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo. Sê forte e age. Meus irmãos, essa declaração aqui é a conclusão de tudo que nós vamos estudar nesta noite. E essa declaração é uma declaração muito importante porque veio de um homem chamado Secanias, que era um dos líderes espirituais do povo na época e que estava dando uma palavra de aprovação e apoio a uma grande missão que Esdras tinha para fazer pela frente. E ali então ele viu a gravidade de toda a situação, ele viu que era uma situação delicada, nós vamos ver no decorrer do texto, e ele então encoraja aquele líder, aquele homem ali tão importante naquele contexto de retorno do cativeiro babilônico. Esdras, o primeiro escriba, aquele que copiava as palavras de Deus. E aqui então, Secanias diz para ele: levanta-te, pois essa incumbência é tua. Ela é tua, mas nós seremos contigo. Sê forte e age. Quantas vezes você tem visto o seu pastor, o seu líder espiritual, em uma missão difícil dentro da sua igreja, e você tem olhado para ele e dito: levanta-te, essa é tua incumbência, mas nós seremos contigo. Ser forte e age. Irmãos, eu quero propor para vocês hoje o tema reconstrução espiritual. E Esdras tem tudo a ver com isso. Tanto Esdras como Neemias tem tudo a ver com reconstrução. Esdras tem a ver com a reconstrução do templo, do segundo templo, destruído por Nabucodonosor, e Neemias, a reconstrução de Jerusalém. Mas hoje nós vamos meditar apenas aqui no livro de Esdras. E sabe de uma coisa, irmãos? É interessante que muitas vezes na vida nós precisamos reformar, consertar ou construir algo. Mas me parece que para fazer isso se torna mais fácil quando nós derrubamos tudo e começamos do zero. Às vezes reformar é mais difícil e mais complicado do que reconstruir, derrubar tudo e reconstruir. Nós moramos ali no Instituto Bíblico Peniel durante esse tempo e nós vemos que já há muitos anos, né, pelo decorrer do tempo, algumas casas já estão se deteriorando. Isso é um resultado natural do tempo. E muitas delas já não compensa mais você tentar restaurar. Você tem que derrubar e reconstruir. E nesse contexto aqui de Esdras, esse contexto deste livro, ele propõe essa reconstrução. E Esdras, então, ele conduziu o povo de Deus a uma reconstrução espiritual após uma grande crise que foi o cativeiro. Então, o povo de Deus, e ali mais especificamente o reino do sul, o reino de Judá, foi levado cativo pela Babilônia, uma vez que o reino do norte havia sido levado cativo pela Assíria. E aqui no final desses 70 anos, então, Judá volta do cativeiro após o decreto de Ciro, que Deus moveu e derrubou o Império Babilônico através do Império Medo-Persa. E no meio disso tudo, então, o povo retorna para a cidade onde Deus havia abençoado quando Davi a conquistou lá dos Jebuseus no passado. E essa reconstrução, ela começaria a partir da reconstrução da própria cidade e do templo também. Era uma reconstrução material, mas tinha muito a ver com o espiritual do povo. Pois o templo, naquela época, ainda era onde Deus habitava, pois Jesus Cristo não havia ainda completado a sua obra. E no meio disso tudo, então, nós vemos que Esdras ele tem um papel muito importante. E nesse retorno, ele se caracterizava então
o que seria o fim de toda essa crise, mas a crise ainda não havia acabado. Durante todo esse retorno e até a reconstrução do templo, a reconstrução de Jerusalém, a crise ainda estava ali presente no meio do povo. E eu quero dizer para vocês que as crises são momentos muito propícios para uma reconstrução, meus irmãos. E nós estamos vivendo momentos de crise, momentos difíceis, de readaptações, de muitas coisas acontecendo. Estamos aqui fazendo agora esse vídeo exatamente por causa de todas essas circunstâncias. Estamos numa crise. Mas elas são momentos importantes e decisivos na nossa vida para uma reconstrução espiritual. E ela revela o nosso coração, ela revela as nossas atitudes. E eu quero então propor para vocês então essa noite que a crise nos traz então a oportunidade de uma reconstrução espiritual, assim como trouxe para ajudar naquele retorno. E nesse relato então de Esdras, eu quero ver com vocês 3 atitudes então que representam essa reconstrução espiritual. E aí agora nós vamos voltar lá para o capítulo 8 e nós vamos ver a partir do verso 21 até o verso 23, a primeira então atitude que demonstra uma intencionalidade em reconstrução espiritual. Diz assim o verso 21 do capítulo 8: Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahavá, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei, ao exército e cavaleiros que nos defendessem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre nós e todos que o buscam para o bem deles, mas a sua força e sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Bom, a primeira atitude que nós podemos observar é que para que se comece essa reconstrução espiritual, é preciso buscar a face de Deus para nos guiar nesta jornada. Aqui então, Esdras, ele fazia parte do segundo grupo. Deixa eu atualizá-los aqui sobre o contexto. O primeiro grupo veio e começou a reconstrução do templo, do templo do Senhor, e no meio daquilo ali, alguns que estavam no cativeiro assírio e também babilônico, que se misturaram com outras mulheres que não eram do povo de Deus, formaram um povo chamado samaritano. E esse povo então queria, lá no capítulo 4 nós podemos ver, participar também disso. Mas os líderes da época disseram que eles não participariam, porque eles queriam realmente viver esse reavivamento. E aquele povo, eles tinham muitas influências idólatras, esse povo que ficou misturado. Então eles não queriam. E esse mesmo povo deu um jeito de conspirar, indo até o rei, e fazer com que a obra fosse embargada. E a obra então foi embargada por 16 anos, e aí, então o profeta Ageu, se você ler no livro de Ageu, você observará isso, vem e exorta o povo, e junto com Zorobabel, eles reiniciam a construção do templo, a reconstrução, o segundo templo. E no meio disso tudo, então, Esdras vem com o segundo grupo. O primeiro grupo veio e Esdras, então, vem com o segundo. E vindo aqui agora, antes de começar essa jornada, então, Esdras apregou esse jejum. Então, depois de 70 anos no cativeiro babilônico, o povo de Deus tomou a consciência de que precisava passar por uma reconstrução, por um reavivamento. E para começar essa jornada, então, Esdras toma uma atitude muito importante, tanto para ele quanto para o povo. Ele estava então representando também o povo, e ele então buscou a face de Deus. E muitas vezes nós precisamos passar por crises também para percebermos que precisamos dessa reconstrução. Esdras então estava conduzindo esse segundo grupo, e quando eles retornaram, e eu quero dizer para vocês também que quando nós nos dispomos a entrar na jornada de reconstrução, é preciso que busquemos então incessantemente a face do Senhor. Aqui ele fala que ele apregoou um jejum. E aqui, você não precisa ser exatamente literal com isso, mas se você for, ótimo. Mas você precisa ter consciência de que você deve buscar a face do Senhor, de maneira que Ele te mostre e revele tudo que está no seu íntimo, porque Ele sonda o nosso coração, como diz no Salmo 139.
E Esdras então buscou a face do Senhor confiando nele. E a viagem até Jerusalém, ela implicava em muitos perigos, pois naquele caminho havia muitos ladrões, bandidos. E nós vemos que Esdras, ele pediu ao Senhor porque ele não queria que o rei pensasse que ele não estava confiando em Deus. Ele queria demonstrar que ele realmente estava dependendo de Deus para seguir essa jornada, de conduzir o povo a essa reconstrução, de conduzir o povo a esse reavivamento. E nós também precisamos depositar essa confiança em Deus dessa mesma maneira. O caminho para uma jornada de reconstrução é sofrido, muitas vezes, mas deve ser um caminho feliz, pois irá nos levar a um maior relacionamento mais próximo com Deus. Então eles jejuaram e Deus então os protegeu, e Esdras tinha uma convicção que a boa mão de Deus estava sobre eles. Então nós devemos buscar a face de Deus para que Ele nos guie nessa jornada de reavivamento, nessa crise. Nós precisamos nos tornar mais introspectivos, olhar para nós mesmos. E quando nós buscamos a face de Deus, Deus nos mostra o que nós precisamos ver. Então precisamos nos utilizar dessa crise para ter essa autoavaliação e buscando a face de Deus. E como eu disse no verso 22, aqui é dito, é preciso então depositar toda a nossa confiança nele para nos conduzir nessa jornada. Não era uma jornada fácil e também a nossa não é. Deus usa também pessoas e líderes, como usou Esdras aqui, um homem muito importante, para nos ajudar nessa jornada. Mas somente Ele pode nos dar essa segurança, assim como Ele deu para Esdras e o povo naquele segundo retorno. E nos versos 24 a 30, vamos ver aqui, que Esdras não só buscou a face do Senhor, mas separou tudo aquilo que poderia consagrar ao Senhor. Olha só, o verso 24 do capítulo 8. Então separei 12 dos principais, isto é, Serebias, Asabias e 10 dos seus irmãos. Pesei-lhes a prata e o ouro e os utensílios que eram a contribuição para a casa de nosso Deus, a qual ofereceram ao rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo Israel que se achou ali. Entreguei-lhes nas mãos 650 talentos de prata, em objetos de prata, 100 talentos, além de 100 talentos de ouro, 20 taças de ouro, de 1000 daricos, e 2 objetos de lustroso e fino bronze, tão precioso como o ouro. Disse-lhes: vós sois santos ao Senhor, e santos são os objetos, como também essa prata e este ouro, oferta voluntária ao Senhor, Deus de vossos pais. Vigiai-os e guardai-os até que os passeis na presença dos principais sacerdotes e dos levitas e dos cabeças de famílias de Israel, em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata, do ouro e dos objetos para trazer a Jerusalém a casa do nosso Deus. Então nós vemos aqui que Esdras então consagrou ao Senhor tudo que tinha de mais precioso para seguir essa jornada. E quando nós buscamos a face de Deus, nós sentimos a necessidade de nos consagrarmos totalmente a Ele. Ele entregou tudo aquilo que era de mais precioso para que fosse consagrado a Deus ali naquela reconstrução. E é assim que deve ser também a nossa atitude. E quando nós buscamos a face de Deus, quando nós buscamos um verdadeiro reavivamento no meio da crise, é assim que nós agimos. E então aí depois dos versos 31 até o 36, eu não vou ler a viagem deles, até que no verso 36 eles dizem, a palavra do Senhor diz: então deram as ordens do rei aos seus sátrapas e aos governadores desde o lado do Eufrates, e estes ajudaram o povo na reconstrução da casa de Deus. Então, eles voltaram, chegaram e retomaram ali, ajudaram aquele povo a retomar a obra. E aqui agora, a partir do capítulo 9, aqui a partir do verso 1, nós vamos ver a segunda então atitude que demonstra essa intencionalidade de reconstrução. Observe bem como começa o versículo 1. Acabadas, pois, essas coisas, vieram ter comigo os príncipes dizendo. Veja só o que vai acontecer agora.
Então, depois de tudo aquilo que se passou, acabados, pois essas coisas, então, olha o que acontece, ainda no verso 1. O povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras, com as suas abominações, isto é, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos destas terras, e até os príncipes e magistrados transgressão. Agora, olhe só o que Esdras vai dizer no capítulo 3. Isso aqui é muito impactante e muito importante para nós observarmos. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça, da barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro, porém eu permaneci assentado, atônito, até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação. Olha só o que ele diz: levantei-me da minha humilhação, com as vestes e os mantos já rasgados. Me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Irmãos, a segunda atitude aqui é a confissão de pecados. Irmãos, como eu disse, a crise ela é propícia para um revivamento em nossa vida. E os passos que nós precisamos dar, nós vimos o primeiro, é buscar então a face do Senhor, buscar ouvir a sua voz, buscar a sua orientação para essa jornada, a sua proteção, para que Ele nos ajude nas dificuldades que vamos enfrentar, nos sofrimentos que vamos passar, porque será sofrido, não será fácil. E então, começar a revelar o nosso pecado. Comece a ver aí, observe comigo, que nós lemos do verso 1 até o verso 6, e aqui no decorrer da história nós começamos a ver que quando eles acabaram essas coisas, uma bomba então explode na mente de Jeremias, aos ouvidos de Esdras, e ele então descobre o pecado dos líderes e ali de todo o povo, que havia se envolvido com os povos ali do cativeiro, tanto os babilônios e também eu creio que os reinos do norte com os assírios. Irmãos, nós como crentes não podemos nos misturar com aquilo que é do mundo. Nós, é claro, vivemos no mundo e devemos fazer de tudo para sermos pessoas que iluminem e que sejam agradáveis às pessoas, mas nós não podemos participar da sua idolatria. E esse pecado era muito grave. Deus tinha deixado claro que não queria esse envolvimento, porque Ele sabia o resultado que isso daria. E aqui então Esdras ouviu isso e olha a atitude dele. Ele rasga as suas vestes, arranca os cabelos da cabeça e da barba. Os casamentos mistos dos judeus eram algo que os levava à idolatria e à prostituição espiritual. E para continuarem na jornada de reconstrução da nação, eles precisavam confessar os seus pecados. E se nós quisermos continuar nessa jornada, nós precisamos ter a consciência de que nós precisamos confessar os nossos pecados. E olha que tipo de confissão é essa. Quando ele diz que ele rasgou as vestes naquela época, naquela cultura, aquilo tinha um significado muito forte. Era uma atitude de humilhação, de desespero. E arrancou os cabelos da cabeça, e principalmente a questão da barba, para os judeus era sagrada. Nós vemos lá em 2 Samuel, em uma determinada vez que Davi manda com que os soldados vão prestar condolências ao rei de Moabe, e então ele pensa que aquilo era uma visita para espionar a terra deles, para que Davi conquistasse. Então eles humilham os soldados de Davi, cortam metade de sua barba, e Davi ali pede para que eles fiquem em determinado lugar até que a barba deles crescesse, porque era motivo de vergonha.
Então a atitude aqui de Esdras era atitude de total humilhação. E Esdras nem era um desses que estava cometendo esses pecados, mas ele, representando o povo, e ao buscar o Senhor, ele, com certeza, quando nós buscamos o Senhor, nós presenciamos um pouco da santidade dele, e aquilo escancara tudo que é ruim em nós. E Esdras, então, ele não se achou justo perante essa situação e se humilhou. Ele disse, aqui é muito importante que ele diz depois, as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça. Então aqui ele está admitindo, aqui ele está confessando o pecado. E, como disse da atitude de rasgar as vestes, é preciso então haver diante de Deus esse profundo arrependimento. É preciso ter uma atitude de rasgar o coração, se humilhar genuinamente perante Deus. Essa atitude deve partir também dos líderes espirituais, intercedendo por misericórdia e por arrependimento daqueles aos quais eles estão conduzindo. Mas lembra do que foi dito no começo, 10:4, nós também temos esse papel de dizer para os nossos líderes, ser forte e age, nós estamos contigo. É preciso então refletir sobre os nossos pecados de maneira que tenhamos aversão a eles. Esdras sentiu nojo, ele sentiu aversão, ele sentiu pavor, temor, ele sentiu tudo o que ele precisava sentir naquele momento para que ele realmente se humilhasse e levasse o povo a se humilhar diante de Deus. Então lembre-se, a crise, ela nos traz essa oportunidade, nós precisamos aproveitar. Aqui no verso 13, nós vamos ver que Esdras então reconheceu que o castigo de Deus ainda foi pouco diante das iniquidades do povo. Olha só, no verso 13. Depois de tudo que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecemos. Olha só o que ele diz, é preciso também ter a consciência da misericórdia de Deus sobre os nossos atos. É preciso buscar a face de Deus para ver o nosso pecado, é preciso confessar, ter temor diante de Deus e também descansar na sua graça, que Ele irá nos dar o perdão e irá nos conduzir graciosamente nessa jornada de reconstrução. E Esdras então reconheceu também a impossibilidade de estar perante Deus por causa do seu pecado. Ele sentiu o quanto ele era pecador diante de Deus. E é preciso reconhecer essa santidade de Deus para os nossos pecados. E quando nós vemos isso, causa-se grande temor e pavor em nosso coração. Irmãos, quando se busca a face de Deus, nós começamos a sentir a santidade de Deus. E ao sentir a santidade de Deus, nós entramos em desespero, irmãos. E é assim que deve ser mesmo. Ao olhar para a santidade de Deus, devemos entrar em desespero mesmo. E é isso que irá nos conduzir na confissão dos pecados e arrependimento. E fechando todo esse bloco aqui, então nós chegamos no capítulo 10, onde nós começamos, e vamos ver o desfecho dessa história, e vamos ver que não é só necessário buscar a face, confessar os pecados, mas é necessário também uma terceira atitude, que é mudar de rumo, mudar de ação, mudar de atitude. Nós vamos ver aqui nos versos 1 até o 4, do capítulo 10, versos 1 até 4. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos nossas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do Senhor, e dos que tremem ao mandado de nosso Deus. E faça-se segundo a lei. Levanta-te, pois, esta é tua incumbência, e nós seremos contigo. Sê forte e age. Irmãos, então é preciso mudança de atitude. Buscar a face de Deus, confessar o nosso pecado e mudar de atitude. É preciso haver mudança, é preciso haver ação. E a mudança de atitude
perante o pecado, ela é contagiante. Nós vemos aqui que se reuniu uma grande multidão da congregação de Israel. O povo, então, foi contagiado pela atitude de Esdras, e os líderes espirituais, se arrependendo também, foram guiando o povo, e aí então esse homem Secanias aparece, e então estimula mais ainda aquele povo e apoia a causa que Esdras então estava enfrentando. E ao ver essa atitude, então, o povo começa a se mover em mudança de atitude. Eles teriam que remover de forma drástica aquilo que estava levando-os para longe de Deus. Observe que, olha só o que eles proporam diante de Deus: despedirem as suas mulheres. Literalmente, eles abandonariam as suas mulheres e os seus filhos, abandonariam a sua família. E aqui, a aplicação para nós não é literal. Nós não estamos mandando que você, mesmo que tenha uma esposa ou um marido que não seja crente, filhos que não sejam crentes, abandonar a sua família, de maneira nenhuma. Mas aqui as esposas e os filhos representam tudo aquilo que nos afasta, tudo aquilo que tem uma ligação muito forte conosco e nos afasta de Deus. E as mulheres e os filhos estrangeiros levavam o povo à idolatria, levavam o povo à prostituição espiritual. Irmãos, quando nós estamos diante de Deus nesse processo de reconstrução, é preciso tomar atitudes drásticas, às vezes atitudes difíceis, cortar o mal pela raiz, se nós queremos mesmo viver um verdadeiro avivamento diante de Deus. É preciso então cortar o mal pela raiz. Muitas vezes o processo de eliminação do pecado é doloroso. É muito doloroso abandonar aquilo que nos prende a esse mundo, aquilo que nos prende, que nos faz nos desviar de Deus. Às vezes é doloroso. Mas quando há uma verdadeira intenção de mudar de atitude, então nós tomamos essas decisões drásticas. E quem quer mudar de atitude deve eliminar o mal. E é interessante, pensando nesse contexto que estamos vivendo atualmente, nesse contexto então de alto risco de contaminação por esse coronavírus, as pessoas desinfetam tudo que está contaminado. Lá em casa a gente tem o costume de, quando as compras chegam no mercado, nós pegamos um pano com água sanitária e desinfetamos exatamente tudo. Lavamos nossas mãos, então tomamos muito cuidado, estamos ali, eu particularmente estou no grupo de risco, e nós tomamos cuidado, porque nós sabemos que 1% do que tiver ali pode nos contaminar. Então é preciso limpar, é preciso garantir que não haja nenhuma impureza ali, não haja nada que possa nos contaminar. E aqui então o povo teve que tomar essa atitude. Foi difícil, mas aquilo foi contagiando o povo. A atitude de Esdras foi contagiando o povo, e Esdras teve o apoio do povo para fazer aquilo. Então nós precisamos também eliminar qualquer chance de contaminação. Os casamentos mistos então representam, como eu já disse, esse envolvimento com tudo o que nos afasta de Deus. E tudo que nos afasta de Deus se chama idolatria. Irmãos, eu quero dizer para você que idolatria não é só apenas adorar as imagens. Idolatria é tudo aquilo que substitui o lugar de Deus em nossa vida, em nosso coração. A dependência exagerada do dinheiro, por exemplo, veneração a pessoas, a si mesmo. Tudo que você imaginar que tira o seu contentamento total com Deus, que te afasta de Deus, tudo aquilo que tira a sua alegria, tudo aquilo que muda o seu ânimo, tudo aquilo que muda o seu estado de espírito, tudo aquilo que te deixa perturbado, tudo aquilo que tira o foco de Deus, a idolatria. E nesse contexto de crise, irmãos, Deus tem revelado o meu coração, tem revelado o seu coração. Então aproveite e busque então a face de Deus, para que Ele revele mais ainda o seu coração, para que tudo que é sujo, tudo que é podre, tudo que é pecado saia de você, e você confesse isso diante de Deus, e ao confessar então mude de atitude. E Deus, Ele tem trabalhado na minha vida, Ele tem tentado nos mostrar. Então aproveite esse momento difícil para viver essa reconstrução, assim como o povo de Deus ali viveu. Independente então também da sua atual situação espiritual, mesmo que você esteja na sua visão bem espiritualmente, quando você começar a buscar mais incessantemente a face de Deus, você verá que os seus pecados vão aparecer, você tremerá diante de Deus. E isso tem acontecido comigo. É por isso que estou compartilhando com você. E constantemente nós devemos fazer esse exercício em nossa vida, buscar a face de Deus, consagrando-nos a Ele, confessando nossos pecados e mudando de atitude. E isso deve
permanecer, não só agora nesse momento de crise, devemos aproveitar esse momento e permanecer assim depois que ele for embora. E que possamos então viver assim. Muito obrigado a você que está aí ouvindo, muito obrigado pela sua atenção e que a palavra do Senhor alcance o seu coração, o Espírito Santo de Deus continue fazendo a obra dele em você. Amém?